Nossa, perfeito. Agora eu quero entender um pouquinho sobre que a gente conversou sobre o Brain Spotting, é isso? Brain Spotting. Uhum. E o EMDR. Sim. Que é um tipo de terapia. Eu uso muito em consultório essas duas abordagens, EMDR e Brain Spotting. As duas abordagens, o EMDR foi criado, e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tem site que explica, tem vídeo no YouTube que mostra uma sessão de EMDR, tem vídeos no YouTube que mostram uma sessão de Brain Spotting, e ela foi criada para trabalhar, a princípio, trauma, né? Todo tipo de trauma. Sabe? Então eu tenho usado, depois ela foi sendo cada vez mais burilada, estudada, e hoje a gente pode trabalhar vários aspectos, vários eventos adversos da vida, a gente consegue trabalhar com MDR ou com Brain Spotting. E é uma ferramenta, eu vou chamar de ferramenta nesse momento, apenas para exemplificar, mas o MDR já é considerado uma abordagem, inclusive. Elas são baseadas na neuro. Sabe? Então é no nosso funcionamento cerebral, respeitando muito todo o nosso corpo. Então ela passa também por essa sensação corporal. Então quando eu ativo uma memória, se não ficar claro, me fala, tá bom? Quando eu ativo uma memória traumática, ou um evento que trouxe uma carga, vamos imaginar lá o acidente de carro, né? Um abuso, por exemplo, né? Quando eu lido com isso, toda vez que eu penso nisso, eu tenho ainda um sofrimento. Ou coisas na minha vida ficaram paralisadas, eu não consigo que flua, porque aquele trauma tá ali, lembra da mangueira? Tá torcido. Então, quando eu vou naquela torção, a gente pode ativar o cérebro com a lembrança daquele momento, ou com a lembrança, com a sensação corporal do momento que a gente está trabalhando, e aí a gente tem a oportunidade de reprocessar aquela história, aquele evento. E aí a pessoa, ela mesma, porque o nosso corpo conhece o caminho da cura. Isso eu acho muito bacana, sabe? O nosso próprio corpo conhece o caminho da cura. O terapeuta é uma pessoa importante? Porque a gente se cura na relação. Às vezes a relação adoece e a relação cura, né? Então, nessa relação dual do outro que está com o sistema nervoso dele todinho voltado para mim, entende? É um cuidado, é uma atenção 100%. Eu dou oportunidade mais ainda para que o meu sistema possa se curar. Então, ele vai encontrar esse caminho e aquela torção vai sendo aos poucos, no ritmo que o corpo dá conta, no ritmo que o cérebro precisa, vai distorcendo essas torções. E aí, pode fluir. Legal, legal. Muito parecido com a abordagem da hipnose ericksoniana, né? Sim. Tem as âncoras nesse que sentido, a gente falou sim, lá atrás, as âncoras negativas, voltam naquele momento para poder trabalhar. Muito interessante, mas não utiliza a hipnose, no caso. Oi? Essa técnica, essa ferramenta não utiliza a hipnose? Não. É outro tipo de abordagem. Tá. Teve uma outra coisa que a gente conversou que eu achei tão interessante, essa questão da relação de prazer com as conquistas, via dinheiro. Pensando numa pessoa que veio da pobreza e que sai da linha de pobreza, quando ele dá esse salto, a satisfação é imensa, né? Ele conseguiu se mudar de um local para um local melhor, para conviver com uma outra classe. Agora, a partir daí para cima, as necessidades se tornam cada vez maiores por causa da nossa comunidade consumista, né? Nossa sociedade consumista, capitalista, mas a relação de prazer vai diminuindo, né? Vamos supor, exemplificando, eu vim de uma família simples, humilde, meu pai não pôde me dar um carro, né? Quando eu fiz 18 anos, aí eu compro um carro com muito sacrifício, um carro muito simplesinho, e aquilo é o maior prazer do mundo, eu tenho um carrinho, valoriza, né? Valorizo demais. Aí eu começo a trabalhar, ganhando dinheiro, compro um carro bom, aí agora quero trocar de carro todo ano, e daqui pra frente, essa relação de prazer já não é na mesma proporção. Na mesma proporção. Sim. Aí tem dois aspectos muito interessantes que você falou, Kalina. Um é assim, a pessoa às vezes vai galgando e vai saindo às vezes de um tipo de classe para outra. E esse desafio por si só, ele tem as suas complicações, né? Tem os efeitos colaterais, né? Porque muitas vezes, e pensando não só na baixa renda, mas mesmo na classe média, às vezes para você progredir, você precisa romper com os pactos que foram feitos. Muitas vezes a família tem um pacto invisível de que todo mundo vai se manter na pobreza.
Olha. E quem ousar sair daquilo vai ser condenado. Todo mundo vai apontar o dedo e vai te chamar a atenção. Pra que você quer tanto? Você não tá contente com nada? Interessante. Entende? Posso te complementar? Vai, por favor. Ou então a família fala assim, por que você não levou a gente também? Não a sua é? obrigação, né? Agora que você tem que ajudar todo mundo, não é? Você tem que bancar todo mundo. Você tem que pagar curso pro sobrinho, você tem que pagar não sei o que pro irmão, todo mundo. Eu já vi pessoas falando assim, eu não quero ter muito dinheiro não, porque se eu tiver muito dinheiro, minha família vai pedir dinheiro demais pra mim, não quero. Entende? Loucura, e né? é bem provável que a família vai Sim, fazer, sim. ela conhece a família, mas ela vai precisar aprender a dizer não, romper esse pacto de fidelidade invisível, entende? Para poder prosperar de verdade, porque senão ela fica com uma amarra, é como se tivesse uma corda prendendo para trás, sabe? Ela precisa às vezes fazer esse corte. Isso não quer dizer perder a relação afetiva com os membros, mas é saber diferenciar as coisas, né? É ter esse amor no vínculo e ter o dinheiro, né? Com relação à proporção do prazer e da alegria ligado ao dinheiro, é isso mesmo, né? Tem um estudo muito bacana que vai mostrando isso. Que o prazer, ele vai aumentando, o dinheiro vai aumentando o grau de satisfação, de bem-estar na vida das pessoas. E ele vai numa proporção muito bacana. Mas quando chega um nível, um determinado ponto, mais dinheiro não é na mesma proporção de felicidade. Você pode se sentir melhor, mas não vai ser na mesma proporção do dinheiro que você gerou. Então chega um ponto, os altos milionários, digamos assim, não é que ter mais dinheiro vai trazer mais felicidade, entende? Mas ele já atingiu ali aquela satisfação dele de bem-estar. E se ele lidar bem com a riqueza, vai ser ótimo, entende? Então essa proporção é que não aumenta, né? Legal. E aí, tem aí uns minutinhos ainda para o final do programa. Tem um negócio aqui super importante para você falar para a gente, que é a questão da terapia para o casal. Eu achei super interessante quando a gente conversou sobre essa abordagem, Dani, que ela até trouxe para a gente, de que, você começou falando isso, o casal quando namora não toca no nome do dinheiro, porque, nossa, é um absurdo falar sobre dinheiro, o casal tá apaixonado, namorando, sei o que lá, vai beijar, vai fazer outra coisa, falar sobre dinheiro. Aí vai casar, aí casam, só que às vezes uns têm um comportamento, um perfil para lidar com dinheiro, e o outro tem outro perfil. E aí quando tem um choque, a gente vê muitos casais, né, que o marido, por exemplo, reclama que a esposa gasta demais, um é gastador. Como é que é a palavra que se dá? Gastador, outro é poupador. Gastador e poupador. E essa questão da terapia. Tem até um livro que fala, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. O que você pode trazer pra gente? Você faz esse tipo de terapia também? Faço sim. Inclusive, no próximo ano, né, provavelmente em março, a gente vai estar soltando um curso online para casais. O impacto do dinheiro nos relacionamentos, né? E a gente tem a fanpage, que é Psicologia e Dinheiro, Adriana Rodrigues Psicologia e Dinheiro, que a gente traz todos os dias posts e toda semana vídeos sobre esse assunto muito interessante, né? Legal. Mas enfim, com o casal é a mesma coisa, né? Essas diferenças de perfil complica muito a vida deles. Então, às vezes, eles poderem entender de onde cada um formou o seu próprio perfil e aceitar que a pessoa tem aquele perfil e que ela pode até, quem sabe, mudar, mas é uma escolha dela. Não é a escolha do outro, entende? E quanto eles podem se ajudar. Então, essa terapia é focada nessa harmonização. Mas quando os dois são o oposto, como é que faz? É muito comum. E aí? É muito comum serem opostos. Imagina se os dois são gastadores, às vezes acontece, né? Mas, uau, olha o orçamento, né? Quando eles são opostos, é o mesmo exercício. Porque vamos pensar, o gastador e o poupador... Mas equilibra, não? O quê? Equilibra no quê? Se os dois são gastadores? Eu acho que virou uma guerra, não? A ideia é que se equilibrem. Esse é o dom, é o presente que eles recebem. Agora, a caminhada, como você vai fazer essa caminhada, que é a questão. Você pode acabar com o seu casamento ou você pode edificar literalmente o seu casamento nessa caminhada. Eu costumo dizer que é um presente que os dois estão recebendo para cada um poder trilhar e chegar no perfil educado financeiramente. Né? Então você tem um gastador, você tem um poupador. É como se eles estivessem na mesma linha, mas polarizados. Um para cá, outro para cá. À medida que ele vai entendendo as dores e as alegrias de ser um poupador e as dores e as alegrias de ser um gastador, a história que tem por trás, eu vou poder entender o meu parceiro e a minha parceira sob um outro olhar. Ela não é gastadora simplesmente porque ela quer. Ela tem uma história por trás disso.
ela tem travas, ela tem aquelas torções, né? Ela tem uma história com os pais. Não é tão simples para ela migrar. E ela jamais vai ser uma poupadora nesse nível aqui. E o poupador provavelmente jamais será um compulsivo, entende? Mas à medida que o gastador também vai olhando para o poupador e vai vendo onde que estão os medos dele, entende? Geralmente o poupador ele lida com o medo e o gastador com a raiva, geralmente. Novamente, não quero dizer que entende? Então o que a gente faz? A gente vai tentando com educação, com psicoeducação, com história de vida, com alguns exercícios, fazer com que os dois possam ir aceitando que cada um é desse jeito, aprendendo a lidar com essas diferenças, migrando os dois para uma coisa um pouco mais equilibrada, entende? Para que os dois possam se tornar educados financeiramente. Mas cada um sabendo que a autopista é essa. Que em um momento de estresse é muito comum eu correr para o meu padrão ou eu correr para o meu. Entende? Então a gente pode ter umas recaídas ao longo do processo, até cada vez mais esse hábito e se fortalecendo e eu cada vez mais me tornar um educado financeiramente. Nossa, essa é a ideia. Bacana. Bacana, não é? Muito bom. Porque aí entra o conceito na PNL do mapa de mundo, né? É o mapa de mundo de cada um. O meu mapa de mundo é a minha representação, a representação que eu tenho do mundo, como eu enxergo o mundo, como eu percebo o mundo, através de todos os meus sentidos e todos os meus filtros, minhas generalizações, minhas crenças. Isso tudo vai refletir no meu comportamento. Então, como você colocou, né? Se eu sofri um trauma na infância, faltava comida dentro de casa, eu vou ter uma tendência a ser poupadora. Então eu vou ter um medo, né, de lidar com essa né? Ou você vai pro polo oposto. Ou vou pro outro oposto. Nunca mais vou passar por isso na minha vida. Né? Ou vai pro polo oposto. Vai pro polo oposto. Ou você repete, ou você vai pro oposto. Os dois não são saudáveis. Muito legal. E quando os dois são o mesmo perfil, por exemplo, gastador? Imagina o caos. Caos. Dois gastadores, imagina o caos. Agora, dois poupadores, imagina que chatice. Nossa. Não, gente, vocês lembram daquela... Aquela menina que assassinou os pais, é a Richthofen, como é que é o nome dela? Suzana Richthofen. Não era ela que comia banana todo dia e que ia com roupa rasgada para a escola? Não sei. Eu lembro de um caso assim que a menina assassinou os pais, por quê? Ela era ridicularizada na escola, porque eles poupavam o básico, poupavam comida, poupavam roupa, ela andava rasgada, para ter carro caro e casa cara. Uma distorção. Então a menina ficou neurótica, ficou psicótica. Exato. Você gera as patologias, Sempre né? tem uma Gente, razão falta 11 por trás, segundos? né, gente? Por mais 11 minutos. minutos. Ai, que susto! Que susto! Tô tão entretida que tô envolvida. Dani, quer fazer alguma pergunta? Aproveitando aqui, suga a Patrícia, aproveita que Adriana, aproveita que ela tá Não, aí. eu quero é marcar um horário com ela. Tem muitas questões pra gente conversar. Mas o engraçado disso tudo, engraçado não, né? Mas sempre há uma razão, né? Sempre há uma razão lá de trás, no comportamento de hoje. A gente não é o que é simplesmente porque quer. Não, né? ele é aprendido Sempre o tem, nosso comportamento. Então o processo agora é desaprender muita coisa. Muita coisa a gente tem que desaprender, deixar para trás, né? A gente costuma dizer assim, se a gente está dirigindo, olhando pelo retrovisor o tempo inteiro, o que vai acontecer? A gente vai bater o carro. Então não adianta a gente ficar olhando para o passado o tempo inteiro. A gente tem que deixar o passado no passado. Faz parte da minha história. Agradecer porque eu tive essa história, ainda que ela seja ruim. Ela faz parte da minha biografia. Que pena que aconteceu, mas aconteceu. Me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E agora, com a pessoa que eu sou hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, eu vou mirar na frente. Muito legal. Né? Vou Muito mirar legal. na frente. Laílma? Não, acho que é uma coisa que ficou muito forte quando você falou assim que algumas pessoas se juntam e faz bem e outras pessoas se juntam e não faz bem, né? E que esse ano de 2016 eu aprendi muita coisa, muita coisa. E uma das coisas que foi mais forte foi a questão que todos nós somos resultados de uma média das 5 pessoas com quem mais você convive, né? Então, quer dizer, se eu convivo com pessoas que não são o que eu gostaria de ser, então eu também não serei o que eu gostaria de ser. Se eu convivo com pessoas que Ou vai ter mais barreira, né? Que é Muito mais do que o que eu gostaria de ser, então isso me eleva, né? Me estimula a me tornar quem eu gostaria de ser. Então,
É Por bom isso a que gente não pode refletir comparar, sobre né? isso. Engraçado que eu tive uma conversa assim ontem. Eu vi uma situação, presenciei uma situação onde a pessoa comparava, né? Ah, porque fulano é bem sucedido e não sei o que, e você não. E a pessoa falou, se eu tivesse tido a criação que ela teve, de repente eu seria como ela. Então não depende só da gente também, né? Depende muito do meio em que a gente foi criado e tudo. E no meio que a gente vive. E no meio então, que a hoje gente eu tenho absoluta certeza hoje que esse meio realmente influencia. Não tem isso da pessoa falar que eu não sou influenciável por nada. Eu tenho personalidade, sou o que sou. Não, gente, nós somos influenciados o tempo inteiro com as pessoas, com o meio, com os lugares, com tudo. Né? Mas a e gente esse tem é o que nosso tomar resultado. cuidado com uma coisa. Claro que isso aí, né? A sociologia fala isso, que nós somos fruto do meio. Mas isso tem muito mais a ver com a forma como a gente processa essas experiências. Porque, como você colocou, esse ano, para nós duas, foi um ano de muito aprendizado, muito crescimento, porque a gente está à frente aí lidando com gente o tempo inteiro, gente de tudo quanto é jeito, e a Laima é coach, né? Eu sou practitioner, a gente fica dentro das empresas, então a gente aprende muito com os cases, né? A gente aprende muito mais botando a mão na massa e fazendo do que... E uma das coisas que a gente tem visto é que quando você para se perceber, de perguntar o porquê. Por que eu tenho esse padrão de comportamento? É isso que a Adriana está colocando, né? E que ela provavelmente traz na terapia. A gente conversou sobre a história do dinheiro na vida das pessoas. Por que aquele padrão de comportamento? Então, daqui para frente, vou quebrar esse padrão. Não, peraí, não é isso. Eu não estou indo no caminho que eu gostaria. Eu estou simplesmente reagindo a uma história, a uma vivência, aquele meu mapa de mundo que está no campo do inconsciente, mas que a partir do momento que eu trago para o consciente, não, agora eu vou mudar esse padrão de comportamento. Exato, e aí a mudança acontece. E aí acontece a mudança nas escolhas, na atitude e até nas pessoas. Sabe, você leva um pouco, né, as suas escolhas mesmo, né? O que você quer, e talvez você não conviva mais daquele jeito que você conviveria, né? Talvez a intensidade seja menor do que o que era antes, porque aí você tem consciência do que você quer. Então, assim, a gente precisa realmente escolher o que nos faz bem, né? Sim. Porque o nosso propósito é muito maior, cada um tem o seu propósito. Isso é muito maior do que uma coisa momentânea que às vezes até atrapalha a realização do nosso objetivo. Não é tão simples assim, né? Dói às vezes se desapegar. Assim, o desapega. Não é fácil desapegar, mas é importante. Sair da nossa zona de conforto, né? Com certeza. Adriana, tem alguma coisa que você queira trazer para o nosso público? A gente está aí caminhando para o final. A Dani vai fechar com a gente com uma música aí linda. Mas alguma mensagem que você queira deixar? Se tiver contato de site, repetir, meninos, aí o seu telefone para as pessoas te procurarem. Onde é que eu falo? Aqui. Agora eu quero falar olhando, assim. Isso, né? o nosso público te conhecer. Olhando assim, olha, sabe o que eu quero? Olha, a pretensiosa, né? Quero desejar, assim, um ano de 2007 realmente próspero para você, sabe? 2017, falei 2016? 2007? Foi. 2017, não vamos voltar não. 2017 realmente próspero para você, no sentido mais profundo dessa palavra. Próspero em dinheiro, próspero em alegria, próspero em relacionamentos, em bem-estar, porque de fato a gente merece isso. Não é que a gente merece sair comprando tudo que vê pela frente. A gente merece fazer boas compras porque elas têm significado pra gente. É isso que vai fazer a gente ir pra frente. Invistam nos relacionamentos, porque, segundo as pesquisas, de fato, no final da vida, o que faz as pessoas ficarem mais felizes são os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos que elas tiveram ao longo da vida. Okay? Adriana, repete as 3 perguntinhas, falando da nossa câmera lá, pro nosso público, para ninguém esquecer. Tem dinheiro? Primeira perguntinha. Se passou por essa, vai para a segunda. Se não tem dinheiro, sai correndo. Se tem, vai para a segunda perguntinha. Eu preciso? Se precisa, continua ali. Se não, sai rapidinho também, porque a gente é frágil. Não, vai para a terceira. Tem que ser agora?
Não minta pra você mesmo, tá bom? São essas as três perguntas. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Meninos, dá mais uns minutinhos aí pra gente que o negócio tá bom. Não, é porque eu quero falar pra vocês que semana que vem a gente vai fazer o último programa do ano. Né? Esse semestre que nós passamos juntos foi maravilhoso, né, Laíma? Muito. Gente, nós trouxemos pessoas aqui, vocês não têm noção. Assim, a cada quarta-feira é um momento de aprendizado, de crescimento. Eu saio daqui super empolgada, super feliz. E quarta-feira que vem estaremos com a nossa Adriana Marques, né, a dona do Coaching Club, a nossa mentora, que tem alavancado aí tantas pessoas, tem ajudado tantas pessoas a crescerem profissionalmente, a reorientarem suas carreiras, enfim, tantos benefícios. Para a gente, ela tem sido uma mentora na nossa empresa e ela vai estar aí fazendo uma breve retrospectiva e um planejamento aí com o nosso público para o ano de 2017. Nós estaremos com uma cover aqui da Amy House, quarta-feira que vem, vai ser muito legal, com a banda brasiliana e, enfim, tô super feliz porque mais uma tarde maravilhosa. Obrigada, Adriana, obrigada, Dani. Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Adorei o clima aqui. Não é? Muito gostoso, Super. né? Obrigada, Carlos. O Carlos só ficou processando aí. Processando até agora. Com 4 Coitado, mulheres. Não teve oportunidade de abrir a boca. Eu acho que a gente não deu oportunidade pra ele. Eu juro que eu ia te chamar pra Fiquei no conversa, lugar Carlos. certo, quietinho, só Laíma. Gente, então aproveitem. Esse ano foi um ano de muito aprendizado, tenho certeza que para muita gente, né? E tudo que a gente vive é experiência. E para o ano de 2017, que tudo isso se junte com o que já existe aqui dentro de cada um e que vocês possam ter um ano muito feliz, né? Que vocês possam ter um ano de muita realização. E nunca desgrudem do objetivo, né? Sempre tenham em mente que a sua vida não é só um momento, é um objetivo que você tem que atingir. Quando você atingir esse, você tem outro e tem que viver com plenitude. O objetivo é esse, né? Muito legal. Dani Machado, Carlos, por favor, abrilhantem aí, fechando o nosso programa de ouro. Então, para fechar ainda no tema, né, a gente pode comprar tudo, menos... Amor. Vamos lá? Vamos de Beatles? I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. Get to anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money, money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can't buy me love, can't buy me love. Love can buy